O Brasil tem cerca de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. O que é feito para assegurar dignidade e inclusão a eles? Quais são os direitos do segmento? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Jorge Paulo dos Santos, que é titular da 5ª Vara Civil da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 22 anos e já passou por 5 comarcas: Pirapora, Passos, Divinópolis, Betim e Belo Horizonte, onde está há 6 anos. Doutor Jorge, obrigado pela presença aqui. É um prazer recebê-lo no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito me ajudarão a entrevistá-lo, hoje do Instituto Isabela Hendricks. E também no terceiro bloco teremos o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Jorge, iniciando a nossa entrevista aí, como eu disse aí, cerca de 15% da população possui algum tipo de deficiência. Não dá para desconhecer esse segmento que é crescente, não é? É verdade. Eu, antes de mais nada, agradeço o convite e é um prazer muito grande estar aqui no Pensamento Jurídico, um programa que eu tenho o prazer também de acompanhar sempre. Prazer é nosso. nosso. Por aqui passam tantas autoridades e pessoas com muito mais cabedal do que a gente para falar sobre os temas, mas humildemente a gente aceita o chamado, principalmente sendo por parte da AMAGES, a nossa associação, e vamos ver e ouvir, vamos discutir sobre essa inovação no direito processual brasileiro, ou no direito civil brasileiro, melhor dizendo, com a inclusão, a nova lei que trata da inclusão das pessoas com alguma deficiência, com deficiência física, mental, de percepção, intelectiva, no mundo de uma forma geral. E principalmente com as modificações que essa lei trouxe no nosso direito civil, nos institutos, né, de curatela. Sim. E é importante, doutor Jorge, porque realmente o direito está sempre buscando, é dinâmico, está sempre buscando se adaptar às mudanças na própria sociedade. Exatamente. E esse conceito de deficiência, até onde vai? Primeiro, você mencionou um dado estatístico de 15%. Esse dado, ele contempla não só as pessoas com aquela deficiência congênita, que antigamente o Código Civil de 1916, de uma forma até inapropriada, chamava de os loucos de todo gênero. Essa expressão foi suprimida do Código de 1916 pelo Código de 2002. Mas mesmo assim, o Código de 2002 também ele contempla de uma certa forma uma impropriedade. Então, essas deficiências, ela alcança não só as pessoas com deficiência mental, ou por ter nascido com alguma anomalia, com algum mal, uma síndrome, mas também aquelas pessoas que, de uma certa forma, ou num certo momento de sua vida, acabam por sofrer uma deficiência em razão de acidentes de trânsito. Por exemplo, o Brasil é o país campeão de acidentes. Então, nós temos tantas pessoas nas cadeiras de roda, né, paraplégico, tetraplégico, ou que perdem algum membro, sentido, em razão de acidentes. Então, contempla todo esse universo de pessoas e é algo em perspectiva, porque todos nós estamos sujeitos, né, de uma certa forma, a sofrer uma deficiência. Inclusive acidente de trabalho. Inclusive também. Acidente de trabalho, o número, né, o índice de acidente de trabalho muito grande. Então, essa lei tenta, de uma certa forma, alcançar e proteger a dignidade, os direitos de todas essas pessoas. E essa lei ela é chamada até de estatuto e completou no mês passado 2 anos. 2 anos de vigência. Ela foi editada, foi promulgada em junho de 2015 e com vacatio legis de 180 dias, entrou em vigor então em janeiro de 2016. Portanto, janeiro agora passado, 2018, ela completou 2 anos de vigência. E o que essa lei, digamos, garante em termos de direitos aí para esse segmento? Olha, na verdade, Orion, ela reforça o que outras leis já tratavam desse assunto. Por exemplo, ela é uma lei que foi promulgada em razão da Convenção em Nova York, Convenção de Direito dos Deficientes, em Nova York, em 2006. Então, já em 2008 teve o decreto,
e que incorporou no nosso direito pátrio, em 2009, a lei que determinou essa inclusão, e agora em 2015 ela foi então editada. Mas antes disso a gente já tinha leis específicas tratando da acessibilidade dos deficientes no mundo. Mas foi uma atual. surpresa positiva essa consolidação? Foi uma surpresa positiva, mas ela já era esperada, ela já estava sendo tratada há muito tempo. Aplicada já, né? Então a gente tinha legislações esparsas que tratavam desses assuntos, né, de portabilidade, de uma certa forma, acesso, os direitos, as prioridades, né, para todas essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então essa lei ela veio sim resolver essa situação de uma certa forma. E ela sim, ela atuou diretamente modificando o Código Civil, naqueles institutos em que mais o deficiente, que mais tenta proteger. Inclusive, são institutos de proteção, protetivos do deficiente, que é a curatela. Então, nós tínhamos a curatela no Código Civil anteriormente, que absoluta, né? Tratava como totalmente, absolutamente incapaz. Tirava exatamente a autonomia do indivíduo. Perfeito. E ela veio modificar isso. Doutor Jorge, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse um pouco mais a amplitude desse conceito de curatela e também qual que foi a mudança, né, que favorece naturalmente aí ao próprio deficiente, a esse que está enquadrado no conceito de deficiente, e também sobre os direitos básicos deles. A gente volta então em instantes. Tá. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os direitos das pessoas com algum tipo de deficiência, a partir da legislação aí que completou 2 anos em janeiro passado. O nosso entrevistado é o juiz Jorge Paulo dos Santos, que é titular da 5ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Jorge, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior. Agora eu gostaria de saber antes, que o senhor definisse para a gente como é que o juiz, diante de uma situação dessa, ele estabelece a situação de comprovação da deficiência. Bom, o instituto processual adequado de antes era a interdição. Há quem diga aí, alguns doutrinadores e até colegas, né, profissionais do direito, que o instituto da interdição, com essa lei nova, ele deixa de existir. Por quê? Porque a interdição ela era absoluta. Havia, em princípio, o indivíduo era interditado e já toda a sua vida, ele não tinha condições de reger sua vida e seus negócios. Era nomeado um curador. Doutor, a interdição vem quando... a interdição vem quando a pessoa... Partir do princípio que é incapaz... Incapaz, totalmente incapaz. Isso antes dessa nova lei. Agora, com isso, com a curatela, a possibilidade de que o indivíduo próprio, que não há mais a incapacidade absoluta, isso foi suprimido lá no artigo 4, o deficiente, de uma certa forma, passou a ser considerado relativamente incapaz. Então, ele é capaz de outros demais atos de sua vida, da vida civil. Não é incapaz totalmente. Não é incapaz totalmente. E é isso que decide isso? Essa é uma das novidades. Mas quem decide se ele está nesse limite ou não? Não. Primeiro, não é mais uma prerrogativa do juiz decidir pura e simplesmente. Por quê? Porque a novidade no Instituto da Curatela é exatamente agora o próprio indivíduo que se sente incapaz requerer a sua curatela, chama-se autocuratela. Que é autonomia. É a autonomia de ele mesmo vir a juízo requerer. É meio que um paradoxo, porque como que uma pessoa que sofre, por exemplo, no caso específico das pessoas que intelectivamente são deficientes ou por uma degeneração mental, como que essa pessoa vai ela mesma reclamar em juízo? Mas é possível. Então, essa modificação,
ela é grande no nosso direito, ainda é novo esse instituto, essa forma que foi inserida no Código Civil, portanto, a gente está convivendo com isso aí, com essas dúvidas todas. Então, só para esclarecer, a curatela é um processo de interdição? É um processo ainda de interdição. Embora a gente diga, não existe, mas a forma é essa. É uma forma de interdição de direitos da pessoa. Mas a própria pessoa, ela se autoproclama como incapaz em determinadas áreas e lhe é nomeado um curador. Óbvio que pode o ser juiz... um parente próximo? O juiz vai ter, inclusive, uma equipe multidisciplinar para poder fazer a análise se realmente aquela pessoa ela está sofrendo, padecendo daquela incapacidade, né? Para poder definir se é o caso ou não. Mas em princípio, há uma modificação. A modificação foi grande, foi muito grande no Instituto da Curatela. Perfeito. Eu vou ampliar o nosso debate aqui agora, doutor Jorge, convidando aí os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Isabela Hendricks, para me ajudar a entrevistá-lo sobre esse tema. Por favor, a primeira pergunta. Uma pessoa pode ficar simultaneamente sobre as regras da curatela e da decisão apoiada de vontade? Aline, são dois institutos com uma finalidade semelhante. Embora tenham semelhanças, são diferentes. Então, um princípio em direito que para o processo existir, é necessário que ele tenha adequação e utilidade. Ora, a curatela tem a finalidade de conceder ao incapaz, ainda que momentaneamente, um curador para gerir os seus negócios, a sua vida. Agora, a decisão apoiada, ela é um instituto novo no Brasil e que todos os juízes estão com uma certa dificuldade, porque ela é iniciativa do próprio indivíduo e ela não há como você coexistir juridicamente dois institutos para a mesma finalidade, embora com semelhanças, porque um ou outro. Então, juridicamente, eu entendo que não. Entendo que ou é a curatela ou é a decisão apoiada. Quais foram as principais alterações que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, promoveu na curatela? Exatamente o que nós falamos anteriormente. Primeiro, o termo interdição, o capítulo era assim, da interdição, ele fica agora relegado. Esse termo já não é mais, juridicamente, ele já não é mais correto ser utilizado. Embora muitos ainda utilizem e vão utilizar ao longo do tempo. Mas a curatela sofreu uma grande modificação, porque agora ela depende também da anuência, da vontade do indivíduo que está requerendo ou que está sendo submetido à curatela. Então, não mais é uma vontade apenas do parente, do ascendente ou filho que queira interditar lá, né, no Instituto Antigo e agora suprimido, mas que queira que essa pessoa seja colocada em curatela. Não, essa pessoa tem que ser ouvida, tem uma equipe multidisciplinar. Então, essa é uma das grandes modificações. A vontade do indivíduo que está sendo colocado sob curatela, ela é observada. Então, principalmente, verifica-se muito a questão da dignidade da pessoa. Antes, não. Antes, por exemplo, era permitido que se internasse, as pessoas podiam internar o indivíduo que assim fosse considerado. Agora não. Então, ela teve essa modificação, que é muito grande, que é muito salutar, e principalmente a introdução da possibilidade de que o próprio indivíduo requeira a sua curatela, né? Que ele seja curatelado, seja assistido por um curador. Então, isso aí é uma novidade muito grande, chama-se autocuratela. Os institutos da curatela e da tutela são iguais? Quais as diferenças e semelhanças? Não são iguais. Embora tenham semelhanças, não são iguais. A tutela se refere aos menores de 18 anos. São as crianças que normalmente já estão sob o poder familiar, então não é necessário nenhum instituto. Mas aquelas que não têm mais o seu responsável legal,
são órfãos, perde pai, perde mãe. Então essas são colocadas sob tutela. A tutela só se destina aos menores. Já a curatela é aos maiores com alguma incapacidade, que é o que nós tratamos ainda há pouco. A pessoa que tem uma certa deficiência que o limite, que restrinja a sua atuação na vida, nas decisões que vai tomar na sua vida. Então, é a curatela para os maiores com alguma deficiência que limite a sua atuação na vida civil. Ok, então agradecer a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Instituto Isabela Hendricks. Doutor Jorge, então ainda nessa questão a curatela é uma medida permanente ou ela pode ser revestida? Pode ser revertida. A curatela ela pode ser permanente, porque vai depender do grau de debilidade, do grau de deficiência da pessoa. Tem aqueles que provavelmente nunca voltarão ou nunca serão consideradas pessoas com capacidade plena de decidir sua vida, né? A gente tem muitos casos assim. Então essas pessoas vão estar sob curatela indefinidamente. Agora, é possível sim, mediante a regressão que é promovida através de estudos médicos, é possível sim que a curatela seja levantada. A própria pessoa mesmo pode fazer isso e não há nenhum impedimento. Perfeito. Doutor, já vou fazer um novo intervalo. Gostaria então que no próximo bloco só falasse um pouco para a gente sobre as causas ligadas à deficiência nos tribunais. E, por favor, a gente volta então daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os direitos das pessoas com algum tipo de deficiência e sobre a legislação que completou em janeiro passado 2 anos de vigência. O nosso entrevistado é o juiz Jorge Paulo dos Santos, que é titular da 5ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Jorge, então eu deixei para o senhor uma questão no bloco passado a respeito então das causas ligadas à deficiência nos tribunais. Quais são as mais comuns? Bom, as mais comuns eram e continuam sendo, mesmo depois dessas modificações, a curatela. Né? Ainda, em razão da novidade que é a decisão apoiada, é recentíssimo, não é novidade dizer isso, né? Então, a curatela ainda continua sendo a causa mais comum, né? A causa mais comum. Não é mais possível alguém pedir a interdição de outra pessoa judicialmente. Pelo menos essa avaliação ela é feita com mais rigor hoje pelos juízes. Depende de um laudo técnico, médico, a comprovação do grau de deficiência de uma pessoa? Sim, depende. Óbvio que o Instituto de Curatela ele é reservado aos legitimados a requerer, continuam sendo os pais, né, a companheira, a esposa, os filhos, diante de um sinal, de uma situação em que o seu parente, né, ali no âmbito da parentalidade, apresente essa deficiência, seja deficiência mental ou deficiência mesmo física, que impede essa pessoa de dar livre curso à sua vida. Então, essas pessoas continuam legitimadas a requerer. Porém, o que se exige agora, mais rigor, são laudos mais apurados. Porque antes, um simples laudo, atestando uma doença, por exemplo, mental, já era suficiente. Mas agora é necessário que haja mais apuro. E o juiz fique mais atento, principalmente porque é necessário ouvir e que aquele indivíduo concorde em que aquela pessoa seja o seu curador. Então, não é nada feito como era no Instituto antigo, na curatela regida antigamente. A respeito dos direitos das pessoas com algum tipo de deficiência, quais são esses direitos? Por exemplo, que benefício da prestação continuada? Eles têm direito a um benefício do governo? Tem direito. Comprovado há esse direito. Obviamente que esse direito, esse benefício, ele é verificado em face da renda familiar, né? Então não é simplesmente qualquer um só por deficiência, não, é necessário que veja o conjunto da renda, ele é possível, ele é legal, ele está na legislação da Previdência,
Então, as Alcançam pessoas o salário mínimo. alcançam o salário mínimo, então a pessoa tem todo o direito e deve buscar esse direito. Perfeito. E outros direitos, como transporte, por exemplo? Transporte, no ramo do transporte, por exemplo, o direito do deficiente, as políticas públicas têm que ser implementadas. Senão não adianta legislação, não adianta nada. Por exemplo, os ônibus, um caso simples, os ônibus, necessariamente, eles têm que ser dotados daquela rampa de acesso, o elevador. Principalmente os ônibus, os coletivos que nós temos. É obrigatório que ele tenha isso para atender as pessoas que não conseguem subir, tomar um ônibus de uma forma normal. Questão da acessibilidade, exatamente, né? acessibilidade. Aí, acessibilidade no transporte, lugar reservado, gratuidade nas passagens, tudo isso é para facilitar a vida do deficiente. Então, no transporte gratuito, interestadual, é direito e se o deficiente se sente prejudicado, ele deve reclamar, deve procurar um órgão de defesa dos seus direitos, Ministério Público, Defensoria Pública, porque isso está consagrado na lei como direito do deficiente. Doutor Jorge, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes eu fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Não fora do tema, mas eu indicaria esse livro, que é Aldeia do Silêncio, né? É do Frei Beto, todo mundo conhece Frei Beto. E esse livro é um livro em que o Frei Beto, com muita sabedoria e com muita capacidade, ele trata como personagem a própria linguagem. Nesse mundo em que a gente está tão tumultuado, com tanto barulho, né? com tantas coisas que nos tira da nossa interioridade, ele trata disso. É um livro que eu recomendo, é um livro saborosíssimo, um livro para você ler, reler, marcar e fazer uma reflexão, né, sobre a sua vida, sobre o parar, o pensar. Eu acho até que tem alguma coisa a ver com esse tema que a gente trata hoje, né? Sem dúvida, né? E a que questão da comunicação e da linguagem, hoje tantas vezes, né, tantas notícias falsas e assim, enfim, a comunicação não está tão objetiva, tão direta, é importante até ouvir menos, né, do que se ouve tanto por aí. Doutor Jorge, então voltando à nossa questão aqui das pessoas com deficiência, né? O senhor falou a respeito da inclusão e a questão da dignidade também. Agora, a respeito do mundo do trabalho, elas podem ser impedidas ou vetadas de trabalhar e de frequentar algum tipo de espaço público? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, há um incentivo e há uma exortação muito grande para que haja a inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Inclusive, sendo o órgão público, os órgãos públicos, por exemplo, são obrigados a reservar vagas para essas pessoas. Os concursos públicos. E é óbvio que é dentro das limitações de cada um. Tem pessoa que às vezes não vai conseguir realizar nenhum trabalho, mas nós estamos falando daqueles que eram alijados completamente do processo trabalhista. Essas pessoas têm direito, sim, ao trabalho, são amparadas. Essa lei de inclusão, por isso que chama-se lei de inclusão, é para incluir, não é só incluir nas questões processuais, de curatela, não. Incluir na vida como um todo. Existe alguma cota para esse caso? Existe cota. Por exemplo, existe uma cota de, salvo engano, não sei se 5% ou 10% que tem que ser reservado para motoristas de táxi, para taxistas. Aliás, você falou de automóvel, então, eles também têm direito aí a um desconto, seja do IPVA no pagamento do imposto, e também na aquisição IPI. do automóvel também. Sim, tem. A legislação federal contempla no âmbito federal o IPI, imposto de renda, né, para aquelas pessoas que têm alguma anomalia congênita, o que dificulta a sua vida. Não precisa ser o motorista, o condutor do veículo. Ele pode comprar e indicar quem vai conduzir. Inclusive, isso já foi objeto de decisão em São Paulo, no Tribunal de São Paulo, que decidiu recentemente uma questão sobre isso, sobre ICMS lá naquele estado. Então, o ICMS, que é dos estados, Minas Gerais, nós temos o regulamento de ICMS e tem a lei que concede aos deficientes o direito à isenção. Temos do IPVA,
Que é o imposto sobre propriedade automóvel. Exatamente. Muito Então, a inclusão, a tentativa é de instrumentalizar essas pessoas para a vida. Então, em todo o âmbito. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Jorge Paulo dos Santos, que é titular da 5ª Vara Civil da comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre os direitos das pessoas com algum tipo de deficiência, no momento em que a legislação a respeito do tema completou 2 anos aí em janeiro passado. Doutor Jorge, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço e estamos à disposição. Muito obrigado, o prazer foi nosso. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.